Oi, você sabia que o teu relacionamento com seus pais influencia diretamente o tipo de relacionamento que você vai ter na vida adulta ou que você já está vivenciando? Isso acontece porque a gente tem uma tendência a repetir comportamentos que a gente assistiu. Então, o que que acontece? Se você tem, por exemplo, se você teve uma mãe que ela invalidava o seu pai ou que nada a satisfazia, né? Ou que ela estava muito acostumada a batalhar, a conseguir coisas de uma forma difícil, ou você tinha um pai que tinha vícios. O que que acontece? A gente entende que como filhos, né, como crianças naquele momento, o amor era aquilo, o amor era daquela forma. E não é verdade, né? A verdade é que as relações saudáveis, elas são uma realidade, mas a gente precisa aprender a construí-las. Para a gente construir, a gente precisa se desapegar dos padrões que a gente assistiu. Aqueles padrões que a gente reafirmou na infância, né? E quando a gente é adulta, a gente se sente simplesmente atraída, né? Sente uma atração sexual, emocional, mental pelos mesmos padrões, onde a gente aprendeu que aquilo é ser amada. Isso faz as pessoas repetirem relacionamentos também, né? O que a gente chama de padrões de relação. Termina com um namorado e encontra outro que tem os mesmos defeitos. Né? Um era viciado em uma coisa, o outro é viciado em outra. Né? Uma mulher tinha determinada característica, ela era mandona, outra é controladora, outra... Entende? Então, essa repetição, ela dá para o sistema nosso uma sensação falsa de segurança. Né? Esse lugar eu já conheço. Dessa forma, eu já sei me relacionar. Por quê? Porque eu já me relacionei com os meus pais nessa situação, né? Num ambiente que provavelmente não era favorável, até porque nas gerações anteriores isso não era uma pauta, né? A prioridade das relações era outra. E na nossa geração a gente tem esse privilégio, né? De questionar a qualidade das relações. Né? E quando a gente questiona a qualidade das relações, não é no sentido de criticar os nossos pais ou de se colocar no lugar de vítima, muito menos isso, né? Mas da gente se responsabilizar para mudar esses padrões inconscientes a partir da percepção que nós temos. Então, quando a gente percebe que está num padrão, só essa tomada de consciência já pode ser suficiente para você mudar. Né, para você escolher ou se sentir atraída por pessoas diferentes, com comportamentos diferentes e que te entregam o amor de uma forma muito melhor, né, do que aquela que você já recebeu. Isso faz a gente ter um crivo melhor, né, ser mais seletiva nas nossas escolhas. Então, quando a gente apenas observa, sem julgamento, né, a relação dos nossos pais, a relação das pessoas que estão próximas a nós, né, os outros casais, a gente começa a perceber e ter, assim, uma régua, né? O que eu quero para mim, como é, né, o tipo de relação que vai me fazer feliz, né? Como são os hábitos, o que eu gostaria de viver, o que eu não tolero, o que eu aceito, o que eu não aceito, quais as virtudes eu tenho que vieram do meu pai, quais as virtudes vieram da minha mãe, quais os defeitos que né, a gente costuma criticar, né, nos nossos pais, mas a gente acaba repetindo isso também. Eu preciso lapidar em mim para me tornar a melhor versão, a minha melhor versão, comparada comigo mesma, né, não comparada na competição com os pais, né, muito como referência. A relação deles e a relação de pessoas que você convive, isso vai validar o teu sistema para saber o que você quer repetir. Né, o que você gosta e aquilo que você não gosta também, para sinalizar, né? Fica um alerta vermelho ali para você saber, até aqui é meu limite, né? A partir daqui eu já quero de uma forma diferente. Então, analisar a relação com seus pais e como era a minha relação com o meu pai, como é a relação com a minha mãe, né? E não tem problema se eles já forem idos, isso continua, né? Então, assim, porque os sentimentos eles continuam. Aí é importante olhar para isso com esse olhar de acolhimento, né? Você acolhe essas informações, mas isso já te possibilita fazer escolhas diferentes.